Oi, gente. Nossa, meu gato veio atrapalhar justamente na hora que eu comecei o vídeo. Parabéns. Então vamos lá. Eu tô fazendo esse vídeo novamente. Eu já tinha feito outros, só que eu coloquei nos meus status do WhatsApp. Deixa eu colocar o gato pra fora só um instante. E isto não foi planejado e ele apareceu. Bom, como eu tava falando, eu já fiz outros vídeos pra colocar no meu WhatsApp, nos status, falando sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. E eu fiquei de fazer outros vídeos, só que acabou meio que. Eu sei lá, né? Não deu muito certo. Aí eu parei. Aí novamente me veio esse desejo no meu coração, né? Essa vontade de voltar a fazer os vídeos, né? E aí tu fala assim, mas por que tu tá fazendo esses vídeos? Pra quem não sabe, eu passei assim muito tempo da minha vida congregando, assim, tipo, eu nunca, como eu posso dizer assim, eu nunca, tipo, saí da igreja, né? E já faz, acho que, eu não sou muito boa em cálculo, mas já faz uns, sei lá, uns 6, 7 meses eu acho que eu saí da igreja, mas assim, não tô desviada, não me sinto desviada. Só apenas não estou congregando ainda, mas eu quero procurar e antes da pandemia eu estava procurando uma igreja para congregar e estou esperando isso passar porque eu quero voltar também a me congregar. E ai, meu Deus, eu esqueci muito o que eu tava falando, meu pai amado. O que eu tava falando? Sim. E, e com isso eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O Senhor me deu algo nas minhas mãos, o Senhor me capacitou, o Senhor me entregou uma chamada, algo que eu devo fazer, que eu não devo olhar para trás, que eu não devo recuar. E eu tô aqui parada, entendeu? E Deus tocou muito ao meu coração, fazendo eu entender que, independente do local que eu esteja, seja numa igreja, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, eu preciso executar aquilo que Ele me ordenou, aquilo que Ele destinou para que eu pudesse fazer. Então, Deus ele não se limita ao local em que eu estava. Então, eu pensava muito assim, poxa, eu tenho tantas coisas para fazer, não eu de mim mesmo, mas assim, acreditando, crendo nas promessas na palavra de Deus, e eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui parada, não tô fazendo nada, eu não tô na igreja, então eu não tô pregando, porque antes eu pregava na minha igreja, para quem não sabe, pregava, dirigia, eu era secretária também da igreja, então eu tinha muitas funções, e aí chegou um determinado momento que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô sendo mais útil, né? Mas aí o Senhor sempre através das pessoas me dando essa palavra de ânimo, de, sabe, onde você está, executa aquilo que Deus te mandou fazer, sabe? Deus te deu as ferramentas, é tipo assim, tu tá com, como é aquele ditado que diz assim, tu tá com a faca e o queijo na mão, entendeu, mano? É só cortar e comer, pronto, acabou. Então, eu já sei qual é a minha chamada, eu já sei o que é que Deus tem pra mim. Então, o que que falta fazer? Eu tô esperando o quê? Deus jogar lá do céu as ferramentas? Não, se já tá na minha mão, se ele já me disse o que eu tenho que fazer. Então, eu tô fazendo, muita gente podia perguntar assim, por que tu não faz vídeo de maquiagem? Por que tu não faz vídeo de decoração? Por que tu... Gente, porque eu me maquei, mas eu não sinto que, tipo, nossa, eu sou apaixonada por maquiagem. Eu gosto de decoração, inclusive vocês podem ver isso aqui, né, que foi eu que fiz. Inclusive, eu amei. Mas assim, o meu coração, ele clamava, ele tem esse objetivo, ele ainda tem essa sede, essa fome por anunciar a palavra de Deus. E a gente vê assim tantas pessoas pregando a palavra de Deus, sabe, sem buscar realmente a Deus. Elas interpretam ao seu bel prazer, tipo, isso me convém, então isso eu vou pregar. Isso é diferente de mim, então eu vou criticar, vou condenar. Não, então eu penso, não me achando jamais, mas eu penso assim que Deus ele tem levantado realmente pessoas para vir pregar o amor, a palavra dele, a verdadeira palavra, entendeu? Eu creio que Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Então eu estou me deixando ser usada por Deus. Então eu vejo assim tantas pessoas, sabe, realmente, como eu posso dizer, causando escândalo, trazendo até vergonha mesmo para
para as pessoas que se dizem e que são verdadeiramente cristãos, que levam a palavra de Deus a sério, que praticam o amor, que praticam o respeito. Então, sabe, a palavra de Deus, as pessoas têm, como eu posso dizer, é banalizado muito. E até mesmo os cristãos, né? Porque, por exemplo, você vê tantos cristãos fazendo coisas erradas, coisas horríveis, mas a pessoa ali que vê aquilo, ela jamais vai dizer, por exemplo, assim, foi a Maria que fez aquilo, foi o João. Não, eles vão dizer, olha, foi o crente, foi fulano de tal daquela igreja, olha, se diz crente, mas olha o que faz. Então as pessoas criaram um certo ranço com a palavra de Deus e principalmente com as pessoas que pregam a palavra de Deus. E eu não quero causar isso nas pessoas, não, muito pelo contrário, eu quero que, através das palavras que o Espírito Santo me dá, eu quero que as pessoas possam conhecer o Deus que eu conheço, o Jesus que eu sinto, o amor dele, sabe, a compaixão, a misericórdia que ele tem por nós. Eu não quero ser uma pessoa que venha trazer uma palavra de ódio, uma palavra de amargura, porque não foi isso que Jesus trouxe para mim, porque não foi isso que ele traz pra gente. Mas infelizmente é uma palavra de ódio, uma palavra de maldade que algumas pessoas que se intitulam cristãos, né, e levam para as pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas acabam banalizando, dizendo que são todos os crentes, e aí tem ranço de crente, tem ranço de igreja. E eu entendo, eu consigo entender esse ranço, entende? Porque eu me ponho no lugar dessas pessoas que sofrem essas palavras, que sofrem esses preconceitos, que às vezes estão procurando uma palavra de ânimo, uma palavra de força, né? Que elas esperam se sentir acolhidas naquele local, por aquele grupo de pessoas, mas o que elas recebem são, como eu posso dizer assim, é um tapa na cara, entendeu? Em vez das pessoas, os que se dizem cristãos, aproximarem, digamos assim, as pessoas que são do mundo, aquelas pessoas que não, por exemplo, não acreditam em Deus ou não têm uma religião, em vez delas aproximarem essas pessoas a Deus, elas afastam essas pessoas de Deus, entendeu? Então a gente vê tanta coisa assim que realmente a gente fica, meu Deus, como é que as pessoas podem se dizer cristãos, como é que as pessoas podem usar a palavra de Deus para pregar tanto ódio, para pregar tanta amargura, sabe? Então, esse é o desejo do meu coração e é por isso que eu tô vindo trazer esse vídeo, entendeu? Eu acho que ele vai ficar um pouco longo, mas se você tiver paciência, eu agradeço muito a Deus. E como eu tava falando no início, desculpa eu falar rápido, é porque se eu falar muito devagar, eu acabo esquecendo o que eu vou falar. E eu tenho essa mania de falar rápido, eu tenho que controlar também. Então, nesse momento que eu saí da igreja, eu fiquei assim, meu Deus, eu tô com fome, eu tô com sede, eu não tô conseguindo. E aí eu comecei a seguir pastores, missionários, cantores. E comecei a seguir uma cantora, é Mariá o nome dela. E eu comecei a escutar as pregações dela, escutar os louvores dela. E depois ali eu tava quase toda noite esperando para que ela pudesse vir pregar novamente, falar do amor de Deus. E eu ficava maravilhada, tipo, meu Deus, olha, ela tem o dom de cantar, tem o dom de pregar, ela tá fazendo a tua palavra, ela tá levando o ID para as pessoas. E através da palavra dela, que é Deus que dá, é Deus que capacita, essa palavra tem chegado ao meu coração, tem chegado ao coração de tantas pessoas que precisam, que têm fome, que precisam conhecer o Deus verdadeiro, né? O Deus amoroso, o Deus que sim, ele é amoroso, ele faz a justiça corretamente, sim, mas cabe a ele, não cabe a nós. Então, nesses momentos assim que eu tava sozinha, principalmente eu que não gosto muito de desabafar, de falar para as pessoas, olha, eu tô passando por isso, tô triste por isso, porque assim, as pessoas não vão poder resolver o meu problema. Assim, é bom a gente desabafar? É bom, só que eu não vejo assim, como eu posso dizer assim, uma solução nisso, entende? Porque, eu desabafo agora, aquilo passa, mas amanhã tá de novo aquilo, entendeu? Então eu preferia conversar com Deus, ouvir a palavra de Deus, porque era isso que me dava esperança, que me dá esperança ainda, né? Porque não tem sido momentos fáceis, mas Deus, ele tem trabalhado na nossa vida. Então os vídeos dela me ajudaram muito, muito, muito a me conectar com Deus e a cada vez que ela trazia uma palavra era exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir e eu ficava maravilhada o quanto Deus, ele usa as pessoas, sabe? Que para ele usar, para ele falar da palavra dele, não precisa estar em um local fechado, não precisa estar na igreja, não precisa ser o teu pastor, alguém que tu conhece, não, ele usa qualquer pessoa de quem tu menos espera, ele usa para falar contigo. E eu fiquei vendo, meu Deus, como é que assim, a gente fica preso, né,
a um ideal, pensando, não, Deus só vai me usar dessa forma, se eu tiver desse jeito. Não, ele usa como ele quiser, no momento que ele quiser, entendeu? Então, foi isso que eu vi através dos vídeos. E eu pensei assim, poxa, eu já recebi de Deus qual é a minha chamada, qual é o dom que ele me deu, o que eu devo cultivar, o que eu devo, como eu posso dizer assim, cuidar para que possa crescer, para que possa produzir outros frutos, para que possa produzir dons, entendeu? Então eu pensei, não, eu vou fazer, eu já sei o que é, eu não tô perdida, eu não tô assim, ai meu Deus, qual será a minha vocação, qual será a minha chamada? Não, eu já tenho ela, entendeu? E Deus me deu a minha chamada de diversas maneiras, por diversas pessoas que nem me conhecem, né? Então, tá, que muitas pessoas podem desacreditar daquilo que eu tô dizendo, e eu super respeito, porque no mundo de hoje, né, existem muitos falsos profetas, pessoas mentirosas, que só falam aquilo que tu quer ouvir, né, que lançam mentiras para você usando o nome de Deus e por falar em línguas, por ficarem no reteté, aí no movimento da coisa você vai e acredita, eu entendo. Mas a gente sabe quando o Espírito vem de Deus, porque a gente examina, a gente fala, Senhor, isso é realmente da tua vontade, me confirma isso. Então Deus, ele me confirmou através de pessoas e através de sonhos também. E é aí que eu quero entrar com a história de José. Por que eu escolhi José? José, assim, desde o início pra mim... Porque sempre as pessoas perguntam assim, às vezes na igreja, né? Qual o personagem bíblico que você mais admira, que você se inspira e tal, aquela coisa. Eu sempre pensei em José. Primeiramente, é porque eu sempre fui um pouco, assim, surtadona com o negócio de sonho. Eu sonho muito e aí eu já fico com aquilo na minha cabeça. Eu fico, ai meu Deus, o que é isso? Será que quer dizer alguma coisa, né? Principalmente porque muitos sonhos meus, tipo assim, já aconteceram, já tiveram realmente um significado pra minha vida. Claro que precisa de discernimento para entender o que é só um sonho bobo e o que é uma revelação de Deus, né? Então eu sempre fiquei assim, digamos assim, muito inspirada pelos sonhos que José tinha. Então eu ficava assim, ai meu Deus, eu quero sonhar como ele, eu quero também saber interpretar os sonhos, né? Eu não sei interpretar, né? Mas sonhar eu sei. Eu ainda preciso muito de ajuda das pessoas na questão de interpretar os sonhos, né? E do próprio Espírito Santo. Então José fala que ele tinha 17 anos quando ele apacentava as ovelhas, né? E por que falar de José? Antes eu falaria por conta dos sonhos, mas hoje eu penso mais sobre a questão do processo de tudo que ele teve que passar para chegar a ser governador do Egito. Então, ele era muito novinho quando ele apacentava as ovelhas e a palavra de Deus diz que ele era o mais querido do seu pai, Jacó. Então, Jacó, dentre todos os seus filhos, José e o Benjamim eram os seus preferidos, né? Então, ele amava muito, muito a José. E José, a palavra do Senhor diz que ele era muito obediente, que ele era íntegro, que ele tinha um bom caráter, que ele fazia as coisas que eram agradáveis a Deus. Só que tinha um porém. José sonhava e os sonhos que ele tinha, ele comentava com seu pai e com seus irmãos. E muitos desses sonhos falavam sobre que dava a entender que o seu pai e os seus irmãos futuramente iriam prestar reverência, iriam se curvar perante José. Então tu imagina só, digamos assim, o irmão teu chegar e te contar esse sonho, como é que tu vai se sentir, né? Principalmente no mundo de hoje, onde a gente às vezes, a gente quer ser o exaltado, né? A gente quer ser o soberano, mas a gente jamais quer se humilhar, a gente não quer se prostrar, a gente não quer ser humilde e a gente não quer aceitar, digamos assim, se rebaixar a esse nível, né? E foi o que aconteceu na vida dos irmãos de José. Eles começaram a ficar assim, como assim, mano? Tu pensa que eu vou ficar me ajoelhando aos teus pés? Qual é a lógica desse menino mais novo, né? Pequenininho desse jeito, achando que vai mandar na gente? Então, até mesmo o seu pai começava a questionar, como assim? O que tu tá querendo dizer através desses sonhos, né? Mas ele guardava aquilo no coração dele. E aí, um certo dia, Jacó, ele faz uma túnica colorida pro José, pro filho dele. O que causou muita revolta e ciúmes na vida dos irmãos de José. O que é de se compreender, né? Porque causa uma certa discórdia, uma certa divisão, né? Somente um ganhar algo tão especial do pai. Realmente é uma coisa que até eu não concordo muito. Mas enfim... E aí ele ganhou isso. Então os irmãos começaram ali só a crescer mais a inveja, o ciúme, o espírito da contenda entre eles.
E aí, um certo dia, o seu pai, Jacó, ele manda José ir atrás de seus irmãos. E os seus irmãos, eles estavam em Siquém. E quando ele chegou lá, José foi atrás de seus irmãos, né? E quando chegou lá, ele encontrou com um rapaz. E o rapaz disse que eles não estavam mais em Siquém, mas que eles estavam em Dotã. E lá ele foi. Aí quando ele foi lá, quando ele estava chegando lá, os seus irmãos começaram a conspirar, começaram a zombar dele, tipo, dizendo assim, olha o sonhador, olha quem vem vindo aí, esse sonhador, né? Então, eles começaram a ficar provocando, zombando José, sabe? Desacreditando daquilo que José havia falado. E aí eles tiveram a brilhante ideia de matar José, para vocês verem o quão grande foi a inveja, a revolta ali dos irmãos, ao ponto de desejarem a morte do seu próprio irmão. Entende? A inveja, o ciúme estava tão grande que eles chegaram nesse ponto de querer matar a José. E aí o Rúben, ele não permitiu que o matassem. Ele não quis, ele não foi a favor daquilo que os irmãos estavam fazendo. Então, Judá, ele sugeriu que os irmãos pudessem vender José aos ismaelitas que estavam passando por ali. E aí eles venderam José por 20 moedas de prata. Então, eles lançaram ali José no poço, né? E passando algum tempo, chegaram os ismaelitas e eles tiveram essa ideia. Em vez de matar José, o que teria mais lucro para eles seria vender. Então, eles venderam José. Aí, nisso, eles tramam uma outra coisa, que eles pegaram a túnica que José havia recebido, eles mancharam de sangue, rasgaram lá, fizeram todo um cenário para mostrar para Jacó, fazendo uma, como eu posso dizer assim, forjando uma possível morte de José, querendo dizer que talvez José tivesse sido por uma fera, por um monstro, por algo parecido, que o monstro tinha matado José. Mas a gente sabe que a verdade não foi essa, foram os próprios irmãos que venderam José. Mas nisso, Jacó, como ele amava muito José, ele rasgou as suas vestes, né, que era um sinal de humilhação, um sinal de profunda tristeza. E ele começou a chorar, ele lamentou por muito tempo, por muitos anos, a morte de José, porque era o que ele acreditava. E aí depois José ele foi levado ao Egito, e lá Potifar, ele comprou José dos ismaelitas. Então, José teve toda essa trajetória, ele foi levado para a casa de Potifar. Potifar era uma pessoa muito importante para Faraó. E aí Potifar, vendo que José ele era muito abençoado, porque o que José fazia, onde José estava, prosperava, sabe? Tinha esperança, tinha vida, tinha luz. E isso aconteceu na vida de José. Então Potifar, vendo aquilo, ele falou, alguma coisa tem nesse jovem, eu vou deixar ele cuidando das minhas coisas, das minhas terras, das minhas finanças, ele vai cuidar da minha casa, porque ele tem abençoado este povo, ele tem abençoado esta casa, ele tem feito as coisas prosperarem. Então eu confio nele e vou delegar ele a essa função. Então José, ele realmente assim, todo o caráter dele foi realmente fiel a Deus. E a palavra de Deus diz que ele era muito formoso, muito bonito. E aí chega um momento em que a mulher de Potifar começa a se interessar por José. E aí ela começa a dar em cima dele, e ele vai negando, vai recuando. Até que uma certa vez ele não aguenta mais, porque ela realmente começou a ficar muito em cima dele. E aí ele disse que não queria, porque ela queria que ele deitasse com ela. E ele disse que não queria, que não ia deitar com ela, porque ele jamais poderia pecar contra Deus e contra o seu chefe, o seu patrão, né? Jamais poderia ser infiel a Deus em primeiro lugar. E nisso ela ficou com raiva, né? Como assim um homem pode negar a ela, né? A poderosa, a chefona. Mas José, ele negou. Ele renunciou àquilo porque ele sabia a vocação dele, ele sabia qual era o lugar que ele teria que chegar e as coisas que ele teria que renunciar para chegar lá. Então ele foi fiel a Deus, ele renunciou qualquer desejo que pudesse vir sobre ele por obediência, por amor a Deus. E nisso ele acabou fugindo de lá, e quando ele fugiu de lá, a roupa dele ficou com essa mulher. Aí chegando o Potifar lá, a mulher começou a dizer que José
tinha dado em cima dela, que ele tinha, não nessas palavras, né, mas trazendo na linguagem de hoje foi isso. Que ele tinha ido pra lá pra se deitar com ela e ela não quis, e ele deixou a roupa dele lá com ela. E claro, né, Potifar ia acreditar bem no servo ou na mulher dele, logicamente, né. Então ele acreditou na mulher dele e ele mandou então que as pessoas que estivessem lá, os seus outros servos, pudessem prender José, e José foi levado para uma prisão. E aí, quando José ele foi levado para a prisão, lá tinham outros carcereiros, outros prisioneiros que haviam pecado contra Faraó. E eles tinham sonhos. E ali José, com aquilo que Deus deu para ele, que ele sabia interpretar sonhos e sonhava também, então ele interpretou os sonhos daqueles prisioneiros. E um daqueles prisioneiros iria morrer e outro não. Ele iria voltar ao seu cargo, né? E ele voltou. E ali José fala assim, olha, quando tu chegar lá, não te esquece de mim, lembra-te de mim. Tipo assim, olha, eu revelei o teu sonho, então quando tu chegar lá, nesse nível, lembra de mim, me ajuda. Lembra que eu interpretei o teu sonho, lembra que eu preciso de ajuda. E a palavra de Deus diz que ele não lembrou. No momento ele não lembrou. E aí, que foi o copeiro Mor. E aí chega um tempo que Faraó ele começa a ter uns sonhos. E aí ele chama várias pessoas, né, adivinhos, e nenhum deles consegue interpretar os sonhos. Nenhum deles. E aí o copeiro Mor, ele lembra que nos tempos de prisão dele, ele tinha conhecido José, que interpretava sonhos. Então ele fala para Faraó, olha, Faraó, no tempo que eu estava preso, eu sonhei esse sonho e José interpretou. Então o Faraó ele chama José, né, sabendo disso, e Faraó, José interpreta o sonho, né, de Faraó, que seriam sete anos de muita fartura que o povo teria e 7 anos assim de muita fome, que eles iriam passar muita necessidade. E Faraó, vendo que aquilo realmente vinha de Deus, que aquilo era o correto, porque a gente sente, a gente sabe quando vem do Senhor, ele sentiu isso, e aí ele abençoa José, ele põe José como governador do Egito, ele põe um anel no dedo de José, uma palavra de Deus que diz assim, ó, e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então ele foi abençoado, ele teve essa atitude, ele presenciou esse momento do Faraó colocar a aliança, de colocar vestes de linho fino, entendeu? Então ele foi honrado por Deus. E nós vemos aqui que José, em nenhum momento ele se rendeu, sabe? Em nenhum momento ele deixou a soberba, o poder subir a cabeça dele. Em nenhum momento ele ficou, agora eu sou o governador, vou fazer o que eu quiser, vou andar por onde eu quiser, porque eu já cheguei onde Deus falou que eu ia chegar. Mas a gente vê que tanto de coisas que ele teve que passar, porque ele tinha 17 anos, aqui a palavra de Deus diz, e na idade de 30 anos ele chegou a, como eu posso dizer assim, ele chegou na presença de Faraó. Então ele passou por todo esse processo, ele passou por todos esses anos, desde os 17 até chegar aos 30, que foi onde se cumpriu, né, a palavra de Deus. E ele teve que passar todo esse momento por essas turbulências, por essas aflições, né, pela traição dos seus irmãos, pela, como eu posso dizer assim, pela mulher de Potifar dando em cima dele, por Potifar ter desacreditado dele, por ele ter estado na prisão, entendeu? Então ele passou por longos anos até chegar no momento em que ele se tornou governador, no momento em que a palavra de Deus começou a se cumprir, que os sonhos dele começaram a se realizar. E aí a gente vê que o quão é bom nós nos mantermos fiéis àquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos deixou como palavra, como alicerce, daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos praticar, daquilo que nós devemos fugir, porque é difícil fugir, é difícil renunciar, mas é uma decisão, é uma escolha que a gente pode sim fazer, escolher fazer ou escolher não fazer. E José escolheu não fazer, José escolheu fazer a vontade de Deus. Eita, que a foto até caiu, tudo bem, depois eu colo. Meu Deus do céu, esse meu vídeo tá ótimo. Então ele escolheu fazer a vontade do Senhor.
E eu vejo assim, poxa, a gente passa por tanta coisa na nossa vida e a gente fica assim, meu Deus, quando é que vai acontecer? Será que eu vou morrer aqui? Será que eu vou estar sempre nessa miséria? Ou até mesmo a gente se vê no fracasso. E algo que me chama muita atenção é que José, ele estava na prisão, né? Algo que aos nossos olhos a gente pode dizer assim, meu Deus, ele estava na prisão, ele estava ali realmente à beira da morte. O que ele poderia fazer na prisão? Mas a ferramenta que ele tinha era a interpretação de sonhos. Ele sabia que o Deus dele estava vivo e que se levantaria por ele. Então ele foi, e mesmo naquele local em que as pessoas podem dizer assim, é um local de fracasso, é um local de morte, é um local que não há luz, que não há vida, mas Deus usou José naquela prisão para interpretar os sonhos. E através desses sonhos, Faraó pôde conhecer a José. Então, tem certos momentos na nossa vida que a gente se sente numa prisão, que a gente se sente um fracasso, que a gente diz, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Não tem luz aqui, como é que eu posso fazer o teu ID? Como é que eu posso pregar a tua palavra? Como é que eu posso ser instrumento nas tuas mãos neste local, com essas pessoas? Não tenho a menor condição. E é nesses momentos que Deus, ele nos afirma, ele confirma a palavra dele, sabe? Que ele nos chamou, que ele nos usa como ele quer, aonde ele quiser, que ele usa as ferramentas dele, que ele faz do jeito que as pessoas não vão entender, que vão achar que é loucura, como muitas pessoas acham que é loucura, né? Mas a gente sabe que realmente servir a Deus para as pessoas é loucura, porque elas não entendem, elas não se deixam ser envolvidas pelo amor de Deus. Mas José, ele se deixou. Então, o que é que eu trago isso para minha vida? É o processo, aquilo que eu vivo. Eu recebi e recebo muitas coisas lindas de Deus que ainda não se cumpriram. E que se eu falar para vocês, ou falar para as pessoas, elas provavelmente vão desacreditar, ou vão zombar, ou vão dizer, olha, tá sonhando muito, tá se achando a santona, que vai conseguir tudo. Só que não é assim, entendeu? E durante esse processo eu fiquei, meu Deus, quando é que vai chegar a minha vez? E nada de chegar, e eu ficava, ai meu Deus do céu. E Deus sempre falando através da palavra dele, dizendo que eu tinha que ser luz. Aonde eu estivesse eu tinha que ser luz. Eu tinha que resplandecer a luz dele. Eu tinha que ser o que ele me ordenou a ser. E então nesse momento, nesses meios em que a gente acha, não dá, eu não consigo, não vai dar certo, é nesses momentos que Deus nos usa, e é nesse meio, nesse processo, nesse tempo é que Ele vai nos moldando, que Ele vai nos capacitando, e é nesse momento da angústia, da prisão, do sufoco, da fome, da necessidade, da solidão, é nesse momento que dói, que machuca, que muitas vezes a gente chega a se questionar, perguntar a Deus, será que realmente as tuas promessas vão se cumprir na minha vida? Será que realmente isso vai acontecer? Mas Deus, através da palavra dele, tem falado que sim, vai acontecer, e é nesses momentos realmente de tristeza, onde ele te amassa, onde ele tá te moldando, onde dói, onde tu diz, meu Pai amado, eu não quero mais isso, eu quero olhar para trás, eu não quero prosseguir. Mas assim, através da palavra de Deus, Deus tem nos dado perseverança, Deus tem nos dado confiança para nós continuarmos na caminhada que Ele nos deu, e principalmente para nós termos sabedoria, para nós não deixarmos nos levar pela ganância, pela ambição, pelo egoísmo, pela avareza, por aquilo que muitas vezes chega no nosso caminho, que é atrativo, que é bom, que a gente pensa, nossa, eu poderia fazer isso, né? Que tal se eu fizesse, se eu participasse disso? Tá tudo bem. Mas não, ele falou, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu sirvo a um Deus fiel e ele requer isso de mim. E não importa o que as pessoas ao redor digam, não importa o que as pessoas ao redor pensem, eu vou fazer o ID do Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor ordenou para que eu fizesse. E ele fez, ele renunciou, ele obedeceu a Deus. Em nenhum momento ele se achou, agora eu sou o governador, eu sou o tal, eu não preciso mais de Deus, não. Mas em todo momento da vida dele, desde a adolescência, quando ele tinha 17 anos, quando ele começou a ter os sonhos, quando ele começou a receber a chamada do Senhor, até o momento dos seus 30 anos, que foi quando se cumpriu realmente a palavra de Deus, os sonhos que Deus havia dado para ele. Então foi um longo período de tempo para que ele pudesse chegar ao patamar que Deus destinou para que ele chegasse. Muitas vezes a gente quer apressar o processo, a gente quer viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Só que se a gente for viver logo, a gente não vai passar pelas experiências, a gente não vai passar pelas provações, pelos momentos ruins, pelas dificuldades, a gente não vai aprender a ser fiel, a ser obediente, a amar a Deus. Então Deus, ele proporciona essas circunstâncias para que a gente possa aprender, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, possa servir de edificação para a vida de outras pessoas. E o vídeo tá ficando longo e eu não vou demorar muito. Embora eu quisesse falar outras coisas, eu queria continuar a história de José. Mas quem sabe eu continuo num outro vídeo para não ficar muito longo esse. Então,
a história de José fala sobre isso, fala sobre temor, fala sobre obediência, sobre confiança em Deus, sobre respeitar o processo, cada etapa da sua vida, sobre entender que certas situações, quando ele foi jogado no poço, quando ele foi jogado na prisão, quando ele foi traído, abandonado pelos seus irmãos, quando aquilo poderia parecer o fim dele, ele poderia ficar com raiva, se revoltar contra Deus e pensar: Deus, por que tu me jogastes aqui? Por que tu permitiste isso? Como muitas vezes eu me sentia assim na minha caminhada, eu ficava: Deus, tu me tiraste dali para sofrer isso, para ficar passando por isso, mas eu não entendia o porquê. E hoje eu consigo compreender porque eu estou vivendo, e outras coisas eu entendo porque eu sei que eu vou viver. Então, nesses momentos ele poderia ter se revoltado contra Deus, ou ter desistido, ter pensado que é o fim. Mas ele sabia que não era o fim, e Deus sabia que aquele não era o fim dele, que aquilo era só o início do processo para a chegada dele como governador. E aí nós vemos o fim, que é como, não exatamente o fim, mas digamos assim, do sonho, do início que ele teve, que os feixes, né, que significava os seus irmãos, queriam se prostrar diante deles. E foi o que aconteceu no final, que eu não vou contar agora, né, mas é exatamente isso. No final, os irmãos acabam que se prostrando diante dele, e o pai também. Então, ali se cumpre o sonho que Deus havia dado a José, e se cumpre todas as promessas que Deus tinha na vida de José. Então, creia na promessa que Deus tem para a tua vida, creia no que Deus falou para ti. Se Deus falou, se você confia no que Deus falou, não fique com medo do que as pessoas possam dizer, possam pensar: você está ficando louco, não vai acontecer, olha onde tu tá, tu não tem salvação, tu não tem jeito. Mas não, você tem, e se Deus te chamou, Deus te deu capacidade, você só tem que tomar a decisão de renunciar. Porque servir a Deus é maravilhoso, é glorioso, é grandioso. E as pessoas pregam muito sobre, assim, como eu posso dizer assim, sobre aquele caminho, assim, leve, bacana, bonzinho, aquela caminhada boa, que não dói. Pois é, só que a caminhada com Deus, ela exige dois momentos, como diz que a palavra do Senhor, né? Ela é como espada, né? Então ela vem para ferir, mas ela também vem para curar. E que o caminho do Senhor, para chegar até o Senhor, ele é estreito. Então a própria palavra do Senhor diz que a gente vai ter aflição, mas pra gente ter bom ânimo, entendeu? Diz para nós carregarmos a nossa cruz. Ou seja, isso nos dá a entender que sim, o caminho até o Senhor é bom, é grandioso, é confortante, nos dá esperança, nos dá alegria de que naquele dia nós poderemos nos encontrar com Deus. Nos dá ânimo, nos dá força. Mas também lendo a palavra do Senhor e tendo discernimento, a gente entende que o caminho, ele é espinhoso, que ele exige renúncias, ele exige coisas que a gente diz: meu pai, eu não vou conseguir, eu não tenho forças para isso, mas é ele que nos dá. Então, é mais um conselho, né? Não se iluda com aquela palavra que vem só para confortar o teu coração, mas saiba que a palavra de Deus também, ela abre feridas, mas ela cicatriza feridas, entendeu? Então, medite na palavra do Senhor, e que através desse vídeo, se você conseguiu ver até o final, que eu tô tentando não falar muito, meu pai amado, mas assim, se você viu até o final, muito obrigada. Eu espero que o vídeo tenha sido edificante pra sua vida, né? O intuito é esse, que seja edificante. Eu não quero ficar famosa, não, pelo amor de Deus, Deus me defenderá. Mas eu quero muito que esses vídeos possam chegar à vida de vocês, possam ser edificantes, que você possa sentir a presença do Senhor, que você possa sentir uma esperança, entendeu? Eu não quero que você venha se converter a ser cristão, venha acreditar em Deus. Não, não é nada disso, sabe? Mas eu quero que você ouça a palavra do Senhor e sinta o que eu tô sentindo e o que eu vou sentir, e venha se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Então, essa palavra... Muito obrigado e beijos pra vocês.